Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos hoje para um novo conteúdo de física, né? Na aula passada a gente concluiu lá o exercício referente à calorimetria, mais especificamente a calor latente, né? Então, a parte de calorimetria a gente concluiu, né? Na aula de hoje a gente vai estar vendo aí dilatação térmica, que envolve ainda essa parte de temperatura. Só que em calorimetria a gente via lá a questão da temperatura envolvendo a quantidade de calor que um corpo pode perder ou ganhar, havendo aí essa troca aí de temperatura. Hoje a gente vai ver como essa temperatura pode influenciar na dimensão de um corpo, porque o corpo ele pode dilatar ou pode contrair, ele pode aumentar e pode diminuir o seu volume, tá certo? Seu comprimento, sua superfície, tá certo? Então isso vai depender muito de como esteja procedendo aí a temperatura. Por isso o nome dilatação térmica, tá certo? Então vamos aí para a nossa... Hoje nós vamos estar vendo mais uma teoria, né? As definições, compreender um pouco do que se trata a dilatação térmica. Então nos diz o seguinte, aí a definição, é a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação de temperatura. Então, conforme a temperatura aumenta ou diminui, ela vai influenciar nas dimensões de um corpo. Tá certo? Lógico que a gente vai considerar que essa mudança nas dimensões do corpo, ela se dá de maneira invisível, digamos assim. A olho nu, nós não vamos conseguir perceber, né? Mas dependendo da situação, isso vai influenciar e vai influenciar em muito nas dimensões de um corpo, tá? Então, estou colocando aqui como exemplo, né? Uma barra aqui, que ao ser colocada no fogo, você está vendo que seu volume está aumentando. Lógico que isso é uma forma grosseira, mas só para a gente entender do que se trata, né, esse conteúdo, tá certo? De uma maneira geral, os corpos são eles sólidos, líquidos ou gasosos. Aumentam suas dimensões quando aumentam sua temperatura. Então, se um corpo aumenta sua temperatura, ele vai aumentar as suas dimensões. Aumentou a temperatura, a dimensão desse corpo aumenta. Consequentemente, o contrário é verdadeiro. Se você diminuir a temperatura de um corpo, suas dimensões diminuem também, tá certo? Então, a temperatura ela é diretamente proporcional ao volume, né? Às dimensões do corpo. Lógico que vai ter alguma exceção, tá? Mas isso em linhas gerais, na maior parte das vezes, vai ocorrer dessa forma, tá bom? Então, dilatação térmica dos sólidos. Por que dos sólidos? Porque ocorre a dilatação nos sólidos e ocorre nos líquidos, tá? A gente agora vai focar apenas os materiais no estado sólido, tá? Um aumento de temperatura faz com que aumente a vibração e o distanciamento entre os átomos, que constituem um corpo sólido. Em consequência disso, ocorre um aumento nas suas dimensões. Então a gente sabe que o corpo ele é composto por moléculas, né? Materiais microscópicos, né? De um mesmo átomo, todos eles aglutinados juntos vão formar um corpo. Então, se você aumenta a temperatura de um corpo, aquelas moléculas elas começam a vibrar, elas vão começar a se mexer. Consequentemente, aquela oscilação das moléculas faz com que o corpo termine aumentando de volume, termine dilatando, tá certo? Dependendo da dilatação mais significativa de um corpo, de uma determinada dimensão, comprimento, largura e profundidade, a dilatação dos sólidos é classificada em linear, superficial e volumétrica. O que isso quer dizer? Dependendo do formato desse corpo, ele pode estar dilatando o comprimento, exemplo, fio, tá certo? Os fios de alta tensão da rede elétrica é um exemplo disso, da dilatação do comprimento. Pode dilatar a superfície, uma placa de qualquer objeto, né? Uma superfície, uma placa,
ela dilata a superfície. E o volume é quando um corpo é muito grande, né? E aí as 3 dimensões vão aumentar, consequentemente o volume do corpo está aumentando, tá? E aí eu vou trazer para vocês 3 situações para a gente compreender. Dilatação linear, como eu falei, fios de alta tensão. Então, ao longo dos dias, dos meses, dos anos, conforme esquenta e esfria, esses fios, esses cabos de alta tensão, eles dilatam, ou seja, eles aumentam, né, seu comprimento, e quando esfria a temperatura, eles contraem, ou seja, eles esticam um pouco. Então você pode observar que os fios presos aos postes, você nunca vai ver um cabo desse esticado totalmente. Ele sempre tem um pouco de folga. Por quê? Para que possa suportar essa dilatação e essa contração que acontece ao longo do tempo. Se esse cabo, esse fio, ele ficasse totalmente esticado entre um poste e o outro, a tendência seria dele romper com facilidade. Então, essa folga que fica do cabo entre os postes é justamente para que ele possa suportar essa dilatação e essa contração que acontece ao longo do tempo devido à temperatura aumentar e a temperatura diminuir, tá certo? A dilatação superficial, como eu falei para vocês, placas, chapas de alguma coisa, né? Quando a temperatura aumenta, essa placa ela se dilata. Quando a temperatura diminui, essa placa e essa chapa contrai. Um exemplo disso, algumas pistas, né? Alguns asfaltos, eles colocam entre as placas, entre os elos de ligação, essas superfícies metálicas, ou então simplesmente eles deixam um espaço entre as placas. Para que isso? Para que o asfalto não venha quebrar com facilidade. Veja que na nossa região, toda vez quando chega o inverno, passa o verão, chega o inverno, sempre aparecem buracos. É lógico que a gente vai dizer que é por conta da chuva, é por conta da umidade, os carros pesados causam os buracos. Lógico, isso é verdade. Mas o problema também se dá porque como o asfalto ele é feito de maneira contínua e não placas, se você for olhar, por exemplo, a 232, alguns asfaltos diferentes, ao invés de ele fazer o asfalto contínuo, eles fazem placas de cimento. E entre elas vai ficar essas distâncias, essas fissuras. Isso aqui ajuda no momento da dilatação e no momento da contração, os pedaços de concreto que estão dilatando e contraindo são menores. E aí evita que quebre com facilidade, que apareça rachaduras no asfalto. Tá entendendo? Agora, é lógico que você fazer dessa forma é mais caro, é mais dispendioso. Né? E aí, infelizmente, né, a nossa realidade, que eu não vou citar exemplos, prefere aí dar o jeitinho brasileiro, faz de todo jeito e nem sempre fica aí de boa qualidade. Tá certo? Então, quando você vê um asfalto com essas placas, ou apenas com distanciamento do asfalto, você vai entender que um dos motivos é evitar que o asfalto venha a quebrar com facilidade. Tá certo? E a dilatação volumétrica é quando a gente tem um volume, né? Um corpo volumoso. Esse corpo sofre um aumento de temperatura, ele consequentemente vai aumentar de volume. Se ele esfria, ele sofre uma contração, tá certo? Então, isso é a definição, é a teoria de dilatação térmica, tá certo? Na próxima aula, aí a gente vai estar vendo aí como calcular as fórmulas que eu posso estar utilizando para calcular dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica, tá certo assim? E lembrando a todos, se por acaso você está com algum exercício pendente, né? Está com algum atraso, seja em física, seja em matemática, né? Fica aqui a dica aqui, né? Vê aí o que é que está em atraso, manda para mim para o meu e-mail, né? andersonerembonito@gmail.com. Eu só peço que se por acaso você estiver enviando o exercício fora do prazo, né, que foi estipulado, só manda lá uma mensagem para mim no WhatsApp avisando para que eu possa estar indo procurar esse seu e-mail, né, para deixar tudo certo em dia
Porque se você não me avisar e estiver enviando fora do prazo, pode acontecer de passar batido, de eu não procurar e não saber que você me enviou. Tá certo assim? Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula.